Geração de volta hoje falando de mobilidade urbana com o pessoal do Parlamento Jovem. A gente vai começar esse bloco falando da saga que é o deslocamento de uma estudante universitária que mora na Grande BH e estuda na capital. Vamos ver. Ainda é noite. Denise inicia uma jornada diária. Começa em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O destino é a faculdade, na zona oeste da capital. Às 5h30 da manhã, ela embarca no primeiro ônibus, que faz parte do sistema metropolitano. O preço da tarifa, R$ 4,70. O veículo circula pelo bairro e chega à estação Morro Alto do MOVE Metropolitano, mais de 20 minutos depois. Agora é correria para o próximo embarque. Na maioria das vezes a gente não pode esperar o próximo, né? Então a gente tem que se encaixar onde der. Todos os dias eu vou em pé mesmo, desde a hora que eu saio da estação até um determinado ponto. Quando está chegando próximo de descer, nesse percurso, é mais fácil a gente conseguir sentar. A próxima parada é às 6h30 da manhã, na região da Lagoinha, já na capital. Aqui ela precisa desembolsar uma nova tarifa. Gasta mais R$ 3,70. A maratona termina 1 hora depois. E só na ida, a estudante gastou R$ 8,40. Qual que é o sentimento que fica depois de toda essa jornada? Primeiro de cansaço, né? Porque a gente demorou quase 2 horas para chegar aqui. E o segundo de que talvez eu tenha pago mais do que eu poderia, mais do que eu deveria. Realmente está muito caro e também esse fato de a pessoa morar talvez muito longe, numa área metropolitana, por exemplo, teria que pegar 2 ônibus, por exemplo, ficaria muito maior o valor. Então, o objetivo não, uma alternativa. Uma alternativa seria a redução da tarifa, ou se não, a expansão desse meio, né, para outras vias que talvez fosse muito melhor para a pessoa. Uhum. Apareceu essa questão aí da integração, da falta de integração, da falta nas discussões de mobilidade? Olha, eu acho que eles estão debatendo coisas que são muito importantes. Assim, primeiro que a ideia de que a mobilidade faz parte da discussão da cidade. Uhum. Não é? Então isso que a gente fala sobre, olha, como morar longe não é um acaso. A cidade ela vai sendo planejada e a gente também discute isso, ou seja, o problema de mobilidade não decorre da falta de planejamento. É resultado de um tipo de planejamento que vai expulsando os mais pobres para fora da cidade. E exatamente esses mais pobres que têm que arcar mais ou com meios particulares ou através de serviços públicos que normalmente são insuficientes, são ruins, são demorados, são caros, não é? Inseguros. Justamente eles vão ter que pagar mais. Eles pagam mais, ficam mais tempo e pagam duplamente pela precariedade. Então gera um ciclo vicioso, não é? Ou seja, as pessoas que são mais carentes economicamente acabam, de uma certa forma, permanecendo carentes, porque se você pegar o salário mínimo e o gasto médio de uma família com transporte ou mobilidade, suga recursos que poderiam ser utilizados em outros outras lugares. áreas, né? Então vira uma coisa que não tem fuga. Ela vai para longe porque é mais barato morar, mas gasta muito mais com transporte. É igual nas oficinas que a gente faz na escola. A gente discutiu muito sobre isso, essas coisas de acabarem gastando, porque querendo ou não é o transporte público, então ele seria para as pessoas mais pobres, porque geralmente as pessoas são mais ricas, elas têm carro, elas têm motorista, elas não usam ônibus, quem utiliza geralmente são os mais pobres, e pelo fato de mesmo ser uma passagem muito cara, acaba gastando muito, igual você falou, né, que acaba atrapalhando em outras coisas que eles poderiam estar fazendo com a passagem. Poderia fazer igual antes, por ser um transporte público, ia pagar 25 centavos, igual antigamente pagava, 30 centavos, seria ótimo, porque ajudaria mais as pessoas e talvez até com o dinheiro que sobrasse elas poderiam fazer outras coisas, até na área da saúde mesmo, da família delas. Pode falar. O vergonhoso vai falar agora. Lembrando também que, tipo assim, a gente acaba sofrendo bastante com o tempo de demora dos ônibus, de metrô, em tempo de tudo em geral. Aí, quando a gente acaba chegando tipo, na escola para estudar, a gente chega com um certo cansaço já, desanimado de tudo. Isso acaba atrapalhando bastante. Já chega sem energia, né? Sim. Na verdade, até mesmo, eu acho que os mais ricos também são carentes de um transporte público, porque eu acho que deixariam, inclusive, o carro em casa e para não ficar no transporte. Quer dizer, acho que todo mundo é afetado com isso, né? Com a falta de
de mobilidade. Especificamente aqui sobre as cidades, sobre Minas Gerais, o que vocês pensaram como uma solução para isso? Olha, Minas Gerais assim, foi feita com retorno, então por esse fato são muitos morros, então é impossível, assim, não é impossível, mas a gente poderia ter o meio de transporte mais fácil como a bicicleta, mas não tem os espaços da bicicleta. Então, o único que meio que sobra é o ônibus. E pelo igual todo mundo falou, o ônibus, a passagem dele está muito cara e a gente não está tendo, assim, a acessibilidade ao transporte público, que é para todo mundo, mas a gente não está tendo acessibilidade pelo preço. E aí descobrimos que Belo Horizonte, Minas Gerais, tem uma vantagem e desvantagem nesses sentidos. Porque por ser uma cidade, assim, cidades históricas, digamos, a gente tem uma, digamos, mídia maior. Mas ao mesmo tempo a gente tem as pessoas que são mais pobres, acabam sendo excluídas disso. Eu acho que eles são, perdão, que como igual você falou, independente da classe social da pessoa, da situação financeira dela, o meio de transporte vai influenciar tanto no que, igual a mulher da reportagem falou, talvez aquele dinheiro ela não poderia estar gastando. Então eu poderia estar investindo em outras coisas, assim como tem muitas coisas pendentes no governo que estão sendo deixadas de ser investidas nela para investir em coisas totalmente desnecessárias. Então tem que haver também uma parte, essa parte de uma maior, como que eu falo, de uma maior distribuição desses recursos, de uma maior distribuição dessa renda que vem de nós. Então a gente tem esse direito independente da classe. Agora, Leandra, essas ideias todas que nós estamos vendo aqui surgindo aqui, os meninos trazem para uma plenária final, eles discutem nas cidades, nas câmaras, né, nas cidades, e trazem para uma plenária final aqui no Parlamento Mineiro, aqui na Assembleia em Belo Horizonte. E qual que é a ideia disso? Então assim, a gente gosta sempre de reforçar que essa é uma discussão ampla, acontece em 3 níveis. Primeiro nós temos lá uma plenária municipal, depois uma plenária regional. E já a plenária estadual, quando eles vêm aqui para a Assembleia trazer o que foi votado e aprovado, né, nesses momentos anteriores, aqui eles vão poder, além de ter trocas, né? Porque, como o Alexandre falou, são municípios com realidades extremamente diferentes. Traz né? a realidade dessas cidades então, também. Traz a realidade da capital e traz a realidade também da cidade histórica, traz a realidade daquele jovem que está no meio mais urbano e daquele que está numa área mais rural. Então, assim, aqui é o encontro. E aí, na plenária, eles discutem, debatem e aprovam aquelas propostas que eles desejam entregar, então, para o Legislativo Estadual. E ao final da plenária, essas propostas são entregues para a nossa Comissão de Participação Popular, e que é a comissão, né, da Assembleia responsável por receber as propostas que vêm da sociedade, dentro já das normas já né, internas. E ao receber essas propostas, a comissão vai então dar andamento dentro dos trâmites do Legislativo. Bacana, né? Pode até virar embasar projetos de leis, né? Gente, nós vamos para mais um rápido intervalo. Já já a gente volta falando um pouquinho mais de mobilidade urbana e Parlamento Jovem aqui no Geração.